Viva! Damos aqui início a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode ouvir a esta hora ou sempre em podcast no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar de aeronáutica, de espaço, mas sobretudo de defesa, numa altura em que o calendário marca os 3 anos da guerra na Ucrânia. O nosso convidado de hoje trabalha no setor da defesa há mais de 20 anos, licenciado em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico, juntou uma pós-graduação em Gestão na Universidade Nova de Lisboa. É membro do Conselho de Organização da ASD Europe, entidade com sede em Bruxelas, que representa as indústrias da aeronáutica, do espaço, de defesa e de segurança, e perito ou especialista de outras entidades europeias nestas áreas. É formador no curso em Direito de Defesa Nacional e no Programa Avançado em Economia da Defesa. Longe vão os tempos em que se dedicou aos microfones. No final dos anos 80 também ele foi atacado pelo bichinho da rádio e viveu o chamado movimento das rádios pirata, na Rádio Jovem e na Rádio Cascais. Desse tempo guarda uma coroa de glória, ter passado em antena o It's a Sin dos Pet Shop Boys uns dias antes da rádio aqui ao lado, a RFM. Não sabemos se o gosto pelo microfone lhe ficou dessa altura, mas ainda hoje, sempre que pode, ataca o karaoke. No futebol só vê verde, ao ponto de nem ouvir um relato quando o Sporting joga, por gostar tanto da equipa. Assume ser casado com a Mulher Maravilha, tem 2 filhos fantásticos, como quase sempre são os filhos aos olhos de um pai ou de uma mãe. José Neves, o presidente do Conselho de Administração da AED, o cluster português da Aeronáutica, Espaço e Defesa, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Bem-vindo desde já ao Dúvidas Públicas e obrigada por ter aceitado o nosso convite. A pressão sobre a Europa para que invista mais em defesa continua a aumentar. Ninguém duvida que Donald Trump vai reduzir o apoio financeiro à Ucrânia, mas o financiamento europeu não depende também do papel que a União Europeia ocupar nas negociações de paz e de como fechar este processo? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É para mim sempre um prazer, como dizia há pouco o Arsénio, falar destas indústrias, porque são um pouco desconhecidas e para nós o grande desafio é realmente a percepção de que as pessoas têm destas indústrias em Portugal. Se elas existem, em primeiro lugar, e quando existem, o que é que nós estamos a fazer? Portanto, antes de responder à sua questão, Sandra, deixe-me mencionar um ponto que é muito importante. A ideia surge em 2016, com uma missão de, de certa forma, criar valor nas indústrias da aeronáutica, espaço e Já defesa. vamos falar das indústrias. Não, mas eu queria dizer porque é que isto é importante. Porque como é que nós respondemos a estes desafios? Através da nossa missão, que é colocar as empresas a trabalharem entre si e com os atores institucionais importantes, seja o governo, seja outras entidades como as europeias. E para isso, nós quando discutimos muito o investimento europeu em defesa, temos que pensar qual é a capacidade que a Europa tem neste momento em defesa. Entre 2012 entre 2022 e 2023, mais de 50% do investimento da defesa na Europa foi importado de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos. Portanto, há essa percepção que nós temos que trabalhar mais em conjunto na Europa, até porque os investimentos da Europa são muito significativos. A Europa investe mais do que a Rússia e mais do que a China em defesa. Só que o problema é que a Europa está fragmentada, ou seja, o investimento que é feito em França não se coordena com o investimento que é feito em Portugal, nem com o investimento que é feito em Espanha. Portanto, temos o nosso investimento fragmentado, dividido, com vários mundos a comprar a mesma coisa e alguns a não comprar aquilo que deviam comprar. Arsénio, pior ainda, diferentes meios para o mesmo fim operacional, o que faz com que haja uma desarticulação entre as diferentes forças. Portanto, a preocupação que a Sandra levantou é a preocupação de como é que nós conseguimos algo sustentado para o futuro. Como eu disse, a Europa investe tanto, investe mais do que a Rússia, investe mais do que a China neste momento em defesa, mas a percepção pública não é essa. Somos menos eficientes. E somos menos eficientes porque temos a ineficiência à partida de que não estamos coordenados. Nós temos uma entidade europeia, que é a Agência Europeia de Defesa, mas que ainda tem investimentos pequenos. E porquê? Porque os países têm sempre aquela percepção de soberania nacional. Não temos uma soberania europeia. E esse é o grande desafio. A mudança de paradigma é como é que nós vamos conseguir ter uma resiliência europeia e uma soberania europeia. Só para o ponto, nós falávamos com o Arsénio teve. Só antes de continuar, estamos a falar ao nível da União Europeia. União Europeia, sem certo. Reino Unido. Sem Reino Unido, okay. Os 420, o investimento europeu, estamos a falar na ordem dos 425 bilhões de dólares. Eu falo em bilhões de dólares porque não estamos a falar 1.000 milhões de euros, fica mais complicado. Inclui o Reino Unido. E é um parceiro importantíssimo quando falamos da Europa. Para mim, a Europa, a AED faz parte de um grupo europeu que é o AST, que o Arsénio mencionou, e o AST europeu inclui o Reino Unido.
porque é um parceiro importantíssimo quando falamos em defesa europeia. Pois. Falamos em defesa europeia, não falamos da defesa da União Europeia. Mas no fundo a questão que está a levantar é, imaginando alguém que quer ir às compras na área da defesa, desculpa o termo mais... É mesmo isso? vai comprar um tanque alemão ou um tanque francês? Qual é aquele? Ou seja, a Europa não tem uma estratégia comum a esse nível. É isso que está a dizer. É isso que eu estou a dizer. Vamos ao nosso catálogo e vimos o tanque alemão, o tanque francês e o tanque americano. E na realidade, o tanque com mais experiência operacional é muitas vezes o americano. Agora temos que perceber, é porque há um fundamento europeu de temos que comprar mais europeu. E agora, para mim, o importante, do ponto de vista do cluster, é comprar mais europeu significa o quê? Comprar só francês ou comprar ao nível europeu, com uma cadeia de valor integrada a nível europeu. E esse é um grande desafio que nós temos para a Europa. Ou devia ou não haver um único tanque europeu que fosse comum a todas as forças na Europa, não é? É verdade, mas aí vamos à questão de base da nossa fragmentação e de políticas diferentes. Nós temos um país que, por exemplo, entre a Alemanha e a França, há perspectivas de exportações para países de uma forma diferente. Ou seja, a Alemanha não pode exportar para, eu vou dizer, acabei de chegar da Arábia Saudita, ainda ontem, às 10 da manhã. A Alemanha não exporta para a Arábia Saudita produtos de defesa, mas a França já exporta. Portanto, quando fazemos um produto integrado, como foi o Eurofighter, há cerca de 20 anos atrás, o projeto dividiu-se em dois. Entre o Rafale francês, que poderia ser exportado para países do Médio Oriente, e o Eurofighter europeu, envolvendo a Alemanha, a Inglaterra e outros países, que não poderia ser exportado para esses países. Portanto, logo aí temos questões políticas que são mais complexas do que só desenvolver o tanque europeu. Para onde é que ele poderá ser o potencial de exportação para outros países? Não há uma estratégia comum, no fundo, nesta área ainda, não é? É um desafio. Eu acho que as questões de defesa na Europa, e o Rossini há pouco, quando estávamos em off, falou disso. Hoje em dia vamos a Bruxelas e falamos de defesa, depois vêm as tecnologias de defesa quânticas, de inteligência artificial. Há 4 anos, 5 anos, ninguém falava de defesa. Eu sou do tempo em que, se nós tivéssemos uma candidatura a um projeto europeu, e portanto há 15 anos, uma candidatura a um projeto europeu em que aparecesse a palavra defesa, esse projeto não era aprovado. Portanto, a palavra defesa era tóxica. Hoje, devo imaginar há 10, 15 anos que a Alemanha estava num processo de se voltar a militarizar, era uma coisa impensável e inaceitável, não é? Exatamente, nem há 5 anos. Mas a invasão da Ucrânia não mudou este cenário e esta urgência e não pode até viabilizar a tal estratégia única de defesa? Sandra, infelizmente, neste cenário de guerra, de morte de pessoas, infelizmente é a coisa boa que é vermos ao outro lado da moeda. E realmente o Donald Trump, muitas vezes as pessoas descuidam-se um pouco. O Donald Trump diz coisas que não fazem muito sentido, mas temos que ouvir, porque na realidade o Donald Trump é o presidente da nação mais importante a nível global. E é importante ouvi-lo porque é a nação que mais investe sozinha mais do que todos os outros, quase todos juntos. E nessa perspectiva, até voltando à pergunta inicial, o facto de Donald Trump estar a afastar a Europa de uma hipotética resolução deste conflito também não pressiona a Europa a chegar-se à frente a nível de defesa? Sem dúvida, mas já agora uma nota sobre tudo o que está a dizer. A China também não tem estado envolvida nestas discussões, o que é uma novidade para os atores geopolíticos, mas seria outra conversa com outros atores. Sim, a pressão que o Donald Trump passa para a Europa é: meus senhores, vocês não têm capacidade de ir para a guerra, portanto têm que ir a jogo, exatamente. Portanto, têm que a desenvolver. O que temos que transformar este problema, esta ameaça, esta questão negativa, numa oportunidade, nomeadamente uma oportunidade para a indústria de defesa europeia se dinamizar e, para isso, como o Rossini mencionou, criar uma estratégia comum, porque essa estratégia comum até agora não houve e começa a ser muito importante. Mas, José Neves, há um certo sentido de urgência no ar. Eu pergunto isto porque o Comissário Europeu para a Defesa e o Espaço deverá apresentar até 19 de março o livro branco sobre a defesa europeia. É a União Europeia, no fundo, a preparar-se para aquele que pode ser o pior cenário, um eventual ataque a um Estado-membro. O que é preciso para escalar a indústria de defesa na Europa? Em primeiro lugar, articulação entre os diferentes atores. Articulação, aquilo que falávamos ainda tanto a nível nacional como europeu. Articulação entre atores políticos, as forças armadas e a indústria. Quais são as capacidades que existem na Europa que podem ser desenvolvidas e quais são as que não são e que são identificadas como críticas e têm que ser mais desenvolvidas. Há pouco mencionou a inteligência artificial. A Europa vai investir 200 mil milhões de euros em inteligência artificial.
Os Estados Unidos vão investir 500 mil milhões de euros em inteligência artificial. Portanto, em 5 anos, garantidamente, os Estados Unidos vão estar ainda mais à frente do que estão hoje em inteligência artificial. Portanto, é preciso O patamar onde a prioridades. China já estará, ou próximo disso, não é? Ou seja, em termos não só de investimento, mas da evolução que conseguiram a esse nível. Portanto, quando nós falamos de defesa, temos que ir também, inclusive, ao plano Draghi, em que diz, meus senhores, nós estamos a afastar da realidade mundial. Nós temos a diferença entre a Europa versus China e Estados Unidos está a ser cada vez maior. Portanto, temos que pensar de uma forma única, porque na realidade nós não pensamos ainda hoje, muito poucas vezes pensamos de forma única. Já que fala em plano Draghi e investimento, deixe-me acrescentar aqui mais alguns dados. Segundo o relatório de Mário Draghi, a União Europeia vai precisar de cerca de 500 mil milhões de euros nos próximos 10 anos, na próxima década, para se manter competitiva a nível mundial no setor da defesa. O que eu gostava de saber, a sua opinião, é se será necessário encontrar novas formas de financiamento para além dos orçamentos nacionais, que neste momento, no fundo, é o que está a alimentar a defesa. É uma questão muito importante. Se olharmos para o investimento europeu de defesa, portanto, do European Defence Fund, no cenário atual, no programa quadro atual, que vai até 2027, estamos a falar de cerca de 12 mil milhões de euros. O plano do novo Comissário Europeu, portanto, no âmbito da DG/DEFIS, é de cerca de 100 mil milhões de euros. Portanto, estamos numa escalada de quase 10 vezes mais. A métrica é quase, se tomarmos em consideração um potencial de envolvimento de defesa percentual de 2,5% do GDP, do produto interno bruto de cada país, e uma fluidez do dinheiro também para o quê? Quando eu digo Comissão Europeia 100 mil milhões de euros, é para trabalho em comum com as diferentes entidades europeias. Portanto, não é como a Sandra dizia, não é o de cada país, mas qual o bolo que podemos alocar realmente a uma construção europeia de tecnologias. Por exemplo, o Programa Europeu de Defesa, o European Defence Fund, promove muito isso. Entre um projeto não é aprovado se envolver pelo menos 3 países. E aí promovemos o que eu há pouco queria dizer, que é desenvolver uma cadeia de fornecimento europeia. Ou seja, que quando compramos um produto da Dassault francesa, não se compra um produto de origem 100% francesa, que envolva fornecimento de Espanha, de Portugal, de Itália e de outros países. Eu acho que é muito importante promover Há mais exemplos assim, noutras áreas, que os projetos têm que envolver vários países. Certo. E nós já temos bons exemplos. O A400M já envolve um conjunto de países europeus que depois adquiriram a aeronave. Portugal, infelizmente, tem estado fora desses grandes desenvolvimentos europeus, o que tem sido um problema. Mas por falta de interesse, falta de capacidade? Um pouco de tudo. Eu acho que nunca há uma resposta, há várias respostas. Portugal inicialmente esteve envolvido no desenvolvimento do A400M, ainda tinha outro nome na altura, e depois mais tarde saiu porque a indústria portuguesa de defesa tem sido diluída ao longo dos tempos, é muito pequena, não é? Neste momento temos muito poucas empresas que trabalham só em defesa em Portugal. Eu teria 1 ou 2 que só trabalham em defesa. Olhando para o cluster, temos 150 entidades. Nós íamos perguntar-lhe isso precisamente a seguir. Dessas temos cerca de 130 são empresas. Depois temos institutos tecnológicos, inclusive câmaras municipais, e dessas 130, hoje em dia, 90 trabalham em defesa. Mas há umas que se calhar trabalham... maioria, então? Sim, não. O que é que eu lhe quero dizer? Trabalham em defesa, muitas delas 1%, 2% em defesa. Usam o knowledge que têm da aeronáutica e do espaço para trabalhar em defesa, o que é muito bom. Portanto, o dual use da tecnologia. Eu conheço tecnologia, por exemplo, o programa SST de vigilância de objetos espaciais é gerido em Portugal pela indústria de defesa e pela Força Aérea. É muito importante. E, portanto, as empresas que trabalham em defesa em Portugal, quando olha para o número 91, 100, parece muito, não, mas depois é muito pouco o que trabalham em defesa ainda. Elas têm finalidades civis e não tanto de defesa. Muito mais civis do que defesa. Portanto, é para nós um grande desafio realmente catalisar esse desenvolvimento. Portanto, se nós vamos aumentar o nosso investimento em defesa de 1,4%, 1,5% do PIB para 2% ou 2,5% do PIB, para mim o objetivo, tinha no seu e-mail, quais são os desafios? Para mim o desafio é realmente tornarmos a despesa que nós falamos tipicamente em defesa, em investimento em defesa. Em vez de nós importarmos tudo, que é o que acontece hoje, 90% do que fazemos é importarmos, temos poucos OEMs, felizmente hoje temos, já agora à parte, OEMs, portanto, integradores que exportam defesa. Temos o caso da TechEver para a Ucrânia, o Beyond Vision para outros países, o Avision para a Força Aérea Portuguesa, a ideia para que fornece sistemas de comunicações para todo o mundo a nível de comunicações marítimas. Portanto, já temos essa capacidade, mas como é que dinamizamos ainda mais essa indústria? Para nós é o grande desafio para que, quando
o público em comum, e por isso é importante estar aqui hoje, público em comum, dizer Portugal vai investir 6 mil milhões em defesa por ano, aonde? A gente diz, olha, isso significa 10 mil postos de trabalho. Neste momento a ideia significa 20 mil postos de trabalho, mas muito poucos ainda em defesa. Está a ligar aí duas prioridades europeias, que são a defesa por um lado e a reindustrialização por outro. Exatamente. Ou seja, elas são ligáveis. A reindustrialização também se pode fazer à custa, digamos assim, do setor da defesa? Claramente. E, portanto, novamente, articulação dos diferentes atores. Vou dar o cenário português. Em Portugal nós temos a Lei de Programação Militar que define os investimentos a 12 anos. Portanto, haver um alinhamento, e é o que nós temos estado a falar com os ramos das Forças Armadas, e com o Ministério da Defesa, haver um alinhamento entre as necessidades das Forças Armadas e o que é que a indústria pode fazer. E usarmos programas como, por exemplo, o European Defence Fund, que promove investimento em defesa na área de investigação e desenvolvimento para desenvolvermos capacidades nacionais, que quando houver uma necessidade mais à frente das Forças Armadas, a indústria portuguesa tenha essa capacidade de fornecer. Não dizer que nós vamos desenvolver uma aeronave, um navio, mas que essa aeronave e esse navio integrem a tecnologia portuguesa, integrem as empresas portuguesas, o sistema científico e tecnológico português, na sua cadeia de fornecimento. Esse é um desafio enorme. E já temos bons casos e boas práticas em Portugal. Deixe-me só dizer um exemplo aqui. O KC-390 desenvolvido e fornecido à Força Aérea Portuguesa pelo Embraer, envolveu no seu desenvolvimento entidades nacionais, a OGMA, o CEIA, a Optimal, o Ricardo e Barbosa. Empresas essas que depois, com esse conhecimento, usaram noutros projetos, seja civis, seja militares. Portanto, conseguimos ganhar empregos à custa de investimento em defesa. E estamos a criar valor acrescentado. E estamos a criar claramente... Que é esse o objetivo. Ou seja, estamos a criar... Passamos de importação para exportação. Falando de uma forma leiga, não é? Para quem não está muito dentro desta indústria, quando falamos em, por exemplo, munições, não estamos a falar em valor acrescentado. Quando estamos a falar, e quando me fala em integrar novas tecnologias, já parece um produto mais escalável. É muito interessante, é exatamente, eu olho para as munições como algo com menos valor acrescentado. Para mim, nós temos que olhar para o cenário da guerra 5.0, ou seja, temos que olhar para drones autónomos, temos que olhar para a inteligência artificial, temos que olhar para sistemas underwater, portanto sistemas submarinos, em que Portugal tem que ter um papel muito importante. Diferente, não é? Sim. No fundo, portanto, é isso. nós temos um papel, Portugal, muitas vezes olhamos para a guerra da Ucrânia e está muito longe. Mas na realidade, eu costumo dizer à minha família, podemos ter um submarino russo aqui à nossa porta, aqui ao largo de Portugal. Portanto, as tecnologias críticas, nomeadamente o componente underwater, submarina, é muito importante para o desenvolvimento de tecnologia em Portugal. Não há um alinhamento ainda a nível nacional sobre, nesta área, que tipo de projetos deveriam ser desenvolvidos? Existe. Nós temos estado a trabalhar com as Forças Armadas, e já agora sublinhar o papel das Forças Armadas em trabalhar com o cluster, o que há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em defesa, era muito difícil falar com as Forças Armadas. Hoje em dia é muito fácil, as Forças Armadas estão altamente disponíveis para falarmos. Nós temos reuniões regularmente com as Forças Armadas, com o Ministério da Defesa, com a própria IDD, no sentido de articular quais são as vossas necessidades. Como é que a indústria pode trabalhar com os vossos centros de investigação e desenvolvimento? As Forças Armadas, os 3 ramos, têm anualmente seminários e conferências a promover quais são as nossas necessidades futuras, como é que nós vemos o ID, a investigação e desenvolvimento, nestas áreas, para nós também o entendermos. Portanto, essa coordenação está a acontecer. E para poderem dar resposta. Exatamente. Portanto, o que nós pretendemos é, a montante, conseguirmos preparar capacidades para respondermos às necessidades dos usantes. Sandra, só um ponto. Eu repito, nós não queremos desenvolver um novo avião de combate europeu. Não queremos. Mas queremos fazer parte desse desenvolvimento. No entanto, deixa-me dizer um ponto importante. Hoje em dia, através do PRR, e se for ver a execução dos PRRs, provavelmente os que se embarcam as áreas de aeronáutica, espaço e defesa são dos mais desenvolvidos. Nós estamos a desenvolver em Portugal uma aeronave de transporte de passageiros e de carga que pode ter uma utilização muito importante na área da defesa, o US 222. Estamos a desenvolver um drone de 650 kg que pode ter uma importância muito grande na área de vigilância costeira e defesa. Estamos a desenvolver satélites que têm um papel crítico na defesa europeia e no papel de defesa nacional, a nível de vigilância do mar que temos à nossa frente. Portanto, os exemplos são esses que acaba de dar. São exemplos que estão a acontecer hoje. Portanto, o papel da AED no PRR, estamos a envolver um investimento na ordem dos 400 milhões de euros, inimaginável há 3, 4 anos atrás. Portanto, vou dizer, o PRR para nós tem sido um farol de desenvolvimento tecnológico. E quase todo esse investimento é possível ser aplicado militarmente. Sim, grande parte tem tudo o dual use, ou seja, um satélite, quando está a ser desenvolvido para a observação da Terra, pode
detectar embarcações civis como militares. Os 222 pode transportar passageiros, como poderá transportar militares ou carga militar. O drone de vigilância que está a ser desenvolvido pode ser usado para vigilância de florestas, como para observação da terra, ou para vigilância na defesa, na segurança portuguesa. Deixa-me voltar só um É bocadinho. muito importante este potencial para termos um potencial de exportação ainda maior do que só a defesa. Até porque muitas vezes a defesa é um mercado altamente institucional. Neste momento estamos todos voltados para a defesa, mas há 5 anos não estávamos. Portanto, as empresas têm que dizer qual é o meu plano de negócios para além da defesa. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Fala que agora já tem encontros regulares com As Forças Armadas. com as Forças Armadas, mas eu queria também perceber qual é o interesse privado dos empresários em desenvolver essas parcerias, porque tem que haver interesse do outro lado. Claramente. E por isso é que é importante nós... Sentem esse... Sinto. Eu vou dizer, por isso é que é importante a visão a médio e longo prazo, ou seja, as empresas, a indústria saber o que é que as Forças Armadas necessitam daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Eu costumo dizer, qualquer empresa poderá investir se souber que vai ter um comprador mais à frente. Portanto, este diálogo é muito importante. Quais são as vossas necessidades? E que até de certa forma estão explanadas na LPM, na Lei de Programação Militar. Uma crítica que eu muitas vezes faço à LPM é a falta de determinismo dela, e disse isso na Comissão de Defesa, e as pessoas perguntaram-me determinismo como? Bom, é que muitas vezes olhamos para a LPM e ela não é executada. Se for ver o grau de execução da LPM, em 2023 foi de 64%. Os meios militares queixam-se muito disso, não é? E portanto nós temos um grupo de trabalho, um dos grandes problemas é a contratação pública. Ou seja, como é que as Forças Armadas podem, de certa forma, lançar um concurso público, internacional ou nacional, e já podemos ver essa questão, e como é que esse concurso depois é executado. Eu próprio trabalho numa empresa e muitas vezes é difícil, entre o momento da proposta e a adjudicação, há um processo de advogados, de logístico, que sai fora e que demora. E isso é um desafio enorme para as Forças Armadas. Deixe-me dizer aqui um ponto importante. No passado, as Forças Armadas podiam pensar num caderno de encargos, lançar um concurso e 4, 5 anos depois tinham o bem. Agora imagine comprar um produto na área de inteligência artificial. 3 anos depois o produto está desatualizado. Na área de ciber, 1 ano depois o produto está desatualizado. Portanto, é um desafio como é que a contratação pública é mais rápida e eficaz versus o que existe hoje. E é um programa na execução da LPM, a contratação pública. A conversa há de ir e vir, mas Ainda bem. Para tudo isso é preciso investimento. Estamos num país onde agora tem como objetivo em 2029 o que deveria ter atingido em 2024, que são 2% do PIB. Investimento. Esta meta, duas coisas aqui diferentes. Deve ser antecipada a meta ou não? Primeira coisa. Segundo, até onde é que deve vir este limite de investimento? A sério, acho que há um ponto muito importante aqui. Se nós tivéssemos hoje a utilização de 2% do PIB, sabe o que é que estava a acontecer? Estávamos a importar praticamente 95% desses equipamentos. E portanto é importante, e daí nós estamos também em diálogo com o Ministério da Economia. A medida 30 do Ministério da Economia do Programa Avançar Portugal olha para a economia e defesa. Se olharem para a medida 30 do Programa do Ministério da Economia, é importante pensarmos como é que criamos capacidade, como é que galvanizamos a nossa indústria, tal como a Sandra há pouco mencionava. Mas porquê é que a indústria vai olhar para isto e não para outros setores? Como é que galvanizamos os nossos industriais para olharem para a indústria de defesa como algo que tem potencial? E, portanto, Arsénio, respondendo à sua questão, podíamos criar capacidade em Portugal. Daí a importância de produção, ou seja, de diálogo, investigação e desenvolvimento, para depois, mais à frente, termos essa capacidade de produção. E portanto, daí os projetos têm que acompanhar a produção. Essa despesa em que eu vou um pouco mais a montante ainda. A criação de knowledge, conhecimento, atração de talento para estes mercados, retenção de talento nestes setores, para termos a capacidade de produção e industrialização no futuro. Os projetos PRR têm outra importância, há pouco não mencionei, que são projetos em que Portugal passa a ser o OEM, ou seja, começamos a ser nós o vendedor da aeronave, do drone, do satélite, e conseguimos pela primeira vez em Portugal controlar a nossa cadeia de fornecimento nacional, que é excelente, porque tipicamente temos em grandes cadeias de fornecimento estrangeiras em que olham para Portugal com uma preponderância muito pequenina. E, portanto, se nós ganharmos escala, fica diferente. Portanto, Arsénio, respondendo à sua questão, é importante criarmos empresas em Portugal ou consórcios em Portugal, porque isto são investimentos de vários milhões de euros. Portanto, pesados, não é? Tem sido um dos desafios e uma principal missão da AID é exatamente promover que as empresas trabalham entre elas. A AID, quando eu fui para presidente, em 2019, éramos 53 entidades. Hoje em dia são mais de 150. Agora temos que colocar empresas, que muitas vezes são concorrentes, a trabalhar em conjunto.
Nós temos um projeto que é o FlyPT na área de desenvolvimento de mobilidade aérea urbana, olhando para a componente civil, que pode ser usado na componente militar. Aliás, na Arábia Saudita, o Advanced Mobility, portanto, aqueles helicópteros elétricos, o principal cliente americano das empresas americanas neste momento é a defesa. Mas só para dizer que temos que criar, esta capacidade tem que ser desenvolvida inicialmente no país, para depois, geralmente, o seu Primeiro-Ministro, quando diz vou despender 2% em defesa, vai dizer vou investir 2% em defesa, porque vou criar 20 mil postos de trabalho ou 10 mil postos de trabalho em Portugal nestas áreas, com o potencial de, se nós desenvolvemos em Portugal e as Forças Armadas Portuguesas comprarem, podemos exportar esses produtos também. Portanto, é uma mudança de paradigma muito grande. Por isso é que eu, respondendo à sua pergunta novamente, 2% em Portugal hoje não seria bom. 2% em 2029. Se desenvolvermos como estamos a desenvolver a indústria, já será muito bom, porque sempre olhando para a defesa, como muitas vezes aquele argumento negativo que é a defesa, mas olhando naquela questão de que, ok, temos a criar postos de trabalho e, portanto, estamos a dinamizar um novo eixo da economia portuguesa, que hoje em dia é muito pequeno. E qual deverá ser o limite num futuro de médio prazo? Estou a perguntar isto também para que este pequenos ouve perceba. 2,5. Estamos a discutir países como a Polónia que atingiu os 5%. Não mais que 2,5%. Os 5%. Eu acho que 2,5% seria muito interessante para Portugal. Estamos a falar provavelmente na ordem dos 8 mil milhões de euros ano. Já seria muito interessante. Mas atenção, há pouco o Orçano mencionou, a Polónia está nos 4,2%. Mas tem como objetivo chegar aos 5% rapidamente, não é? Mas vou-lhe dizer, a Polónia tem 4,2% e estamos a falar de 24 mil milhões de euros. A Holanda tem 2% e estamos a falar de 20 mil milhões de euros de ano. E a Polónia tem fronteiras muito complicadas. Mas a Holanda não tem e investe quase, em valor absoluto quase o mesmo. Agora, a Holanda tem feito um papel fantástico. A Holanda, quando investe em defesa, olha, Ministério da Economia e Ministério da Defesa. A Holanda, no investimento do Fundo Europeu de Defesa, diz se é uma prioridade rápida é a defesa, se é uma prioridade a longo prazo é a economia. Portanto, é uma estratégia que nos falta. Exatamente. Pronto, é uma estratégia que nós estamos a trabalhar nela. É outro ponto importante que nós não temos, por exemplo, é quando fazemos grandes adquisições internacionais, como por exemplo o KC-390, ou neste momento, por exemplo, na área da Força Aérea, o F-35, pensamos assim, que despesa tão grande. Portanto, temos que pensar como é que podemos tornar essa despesa em algo benéfico para o país, como é que podemos olhar para o investimento no F-35, de vários bilhões de euros, em um farol de desenvolvimento económico. Como é que podemos, através do F-35, criar empregos de elevada qualificação, através da inteligência artificial, através de desenvolvimento de outras capacidades de espaciais. Portanto, temos que pensar na defesa, se olharem qual é o impacto no ecossistema americano do F-35, vem que todos os Estados americanos beneficiam hoje em dia com o F-35. Todos os Estados têm empregos, uns menor valor, a Colorado tem 30 empresas, a Califórnia tem 6 mil empresas. Portanto, e todos eles em alto valor acrescentado, no sentido de empregos de elevada qualificação e empregos bem pagos. Ainda a questão que há pouco mencionou, quando nós falamos em desenvolvimento de armamento, temos que olhar para o armamento da nova geração e não para a bala. Para aquela, sim, para as armas tradicionais. Sim, que são importantes, como vimos no cenário ucraniano, mas para mim o valor acrescentado é menor e já existem entidades no mundo a desenvolver isso. Utilizar entidades no mundo a desenvolverem sistemas autónomos com inteligência artificial, que fazem uma guerra quase sozinhas, já há muito poucas. E, portanto, esse é o desafio que nós temos. E, novamente, nós temos tecnologia e temos algo que ainda não mencionou, que é valor de capital humano. Sim, já íamos aos recursos humanos. Manter aqui as pessoas em Portugal a trabalharem. Sim. E não é só o salário. É mais do que o salário. É os desafios dos novos projetos que nós estamos a desenvolver em Portugal que atraem. Há pessoas a virem portuguesas, a virem da Alemanha, de França, para Portugal, porque veem, tenho aqui um desafio que não tinha no passado. Eu estive agora na Arábia Saudita e o meu primeiro slide tinha uma fotografia minha quando acabei o curso em 1997 e dizia, olha, metade destas pessoas foram para fora e não voltaram, porque as funções que elas têm na Airbus, na Agência Espacial Europeia, não existem em Portugal. Portanto, nós temos que desenvolver em Portugal capacidade de novos projetos em que realmente, para além do salário, haja um desafio que as pessoas venham para Portugal, quer desenvolver uma nova aeronave, quer desenvolver um satélite, que há 4, 5 anos atrás era impensável. Eu ainda queria voltar à indústria e perceber consigo se faz sentido, até porque tem estado a defender
que Portugal se deve focalizar em determinadas áreas e especializar em novas tecnologias e eu queria perceber se faz sentido olharmos para a indústria da defesa, por exemplo, como uma indústria automóvel, em que não temos que construir todo o carro, podemos apostar em peças que depois vendemos e o carro é montado noutro sítio. Portanto, podemos olhar para a indústria também desta forma. É exatamente dessa forma. Ou seja, eu volto a referir, não queremos desenvolver em Portugal tudo, não queremos desenvolver uma aeronave, Por exemplo. um caça de sexta geração, mas queremos desenvolver capacidade em Portugal em que as indústrias portuguesas, quando a Força Aérea, a Marinha, o Exército vá lá fora e diz, vamos ter que adquirir este equipamento complexo, e diga assim, meus senhores, agora vocês têm que, isso, olha, aliás, a própria LPM define isso, 33% de incorporação nacional, embora não esteja a ser posta em prática. O que é que quer dizer? Que quando vamos comprar um produto lá fora, que 33% ou A X%... LPM é a Lei de Programação Militar para quem? Peço desculpa, Lei de Programação Militar. Essa entidade diga assim, ok, vou incorporar Portugal na nossa cadeia de fornecimento. E daí nós temos tido um papel muito ativo. Tivemos Fincantieri cá ainda a semana passada a dizer quais são as vossas capacidades, identificar em Portugal uma capacidade única na área de sistemas underwater. Tivemos uma missão à Holanda onde falámos com a Damen, que desenvolve navios e que está neste momento a implementar o navio Dom João II, agora adoro o nome, que está a ser produzido na Holanda e na Roménia. E olhamos para a segunda geração, algo que temos falado com a Marinha, que é como é que vamos colocar sistemas no Dom João II. E qual é a posição de Portugal, das empresas portuguesas, nesse novo desenvolvimento? Que é, temos a carcaça do navio, mas a carcaça hoje em dia se calhar vale 20% ou 10% do voo do navio. O que vale em qualquer sistema hoje em dia é tecnologia, é inteligência artificial, é o quântico. Todos esses novos desenvolvimentos valem muito mais. As comunicações? As comunicações. Uma aeronave no passado tinha milhares de linhas de código. Um F-35 tem bilhões de linhas de código. Portanto, o knowledge está exatamente no software, já não está no hardware ou na estrutura da aeronave. Portanto, como é que nós posicionamos? Portanto, é importante desenvolver novamente. Agora é assim, vamos lá. A base é quais são as capacidades existentes em Portugal. Há 5 anos atrás era pouco. Portanto, hoje em dia já temos empresas que realmente, como há pouco disse, estão a fornecer para a Ucrânia, para a Arábia Saudita, inclusive para as Forças Armadas Portuguesas. Queremos ainda mais. Como é que podemos realmente fazer um footstep, uma pegada ainda maior no futuro? Novamente, é importante a coordenação com as Forças Armadas. As empresas portuguesas não podem desenvolver o que acham que é tecnologicamente interessante, mas que depois as Forças Armadas dizem assim, este tema é muito interessante, desculpem lá, mas o soldado, quando está no cenário de guerra, não quer avisos por todo o lado. Um piloto pode ter muito mais tecnologia numa aeronave. Mas se a tecnologia estiver sempre a fazer bibi e a avisar o piloto tudo, o piloto diz assim, a primeira coisa que eu vou fazer é desligar tudo o resto, que a minha missão é pilotar a aeronave. Mas se calhar pode desligar coisas essenciais. Mas por isso é que o diálogo entre os diferentes atores, os homens que estão no terreno, é importantíssimo. Como é que nós queremos que isto faça sentido para nós? Porque eu sou engenheiro. Eu podia colocar muito mais tecnologia no avião. Faz sentido? Não faz sentido. Faz sentido a tecnologia que seja suficiente para o piloto levar o avião de A a B. A minha experiência como de engenheiro aeronáutico, aeroespacial, que é muita tecnologia gera o cluttering. E o piloto faz com que o piloto tenha menos situation awareness, ou seja, menos consciência do que é que está a acontecer, porque o cérebro está ocupado com outras coisas. Portanto, ele vai desligar aquilo. Portanto, novamente, diálogo com as Forças Armadas, o que é que faz sentido? Um sistema de comando e controle tem que ser inteligente cada vez mais, mas tem que fazer sentido para quem? Para o tipo que está a operar, seja um soldado, seja um comandante de uma aeronave, a operar aquele produto. Portanto, esse diálogo novamente é importante. Novamente, não esquecendo outros atores, o Governo, o Ministério da Defesa, o Ministério da Economia, mas também, inclusive em Portugal, outra entidade que tem trabalhado muito connosco, que é a ANI, portanto, a Agência Nacional de Investigação e Desenvolvimento. Portanto, porquê? Porque temos que também ver como é que podemos este dual use, como é que colocamos inovação aqui no nosso prato. E a Europa tem alguma, ou seja, é autossuficiente de alguma forma em termos de novas tecnologias e de matérias-primas nesta área da defesa, ou não? Eu olhando mais para as tecnologias, conheço menos todas as matérias-primas, até porque hoje em dia nós ouvimos falar das terras raras todos os dias, não é? Sim. Olhando para as tecnologias, nós somos autossuficientes. Agora a questão é, como há pouco falava do plano Draghi, o volume de investimento que nós estamos a fazer é menor do que os Estados Unidos, do que a China estão a fazer. Portanto, do que a própria Índia estão a fazer. E é importante pensarmos realmente, queremos desenvolver tudo,
ou devemos querer ser líderes em algumas tecnologias. E nas tecnologias que fomos líderes, é muito importante que a gente comece a investir mais. Pois temos outro problema que às vezes temos na Europa e que ainda agora na conferência que tive se discute muito, que a Europa queria muita regulação, o que é ótimo. Eu acho que a regulação é importante, mas a regulação não pode ser um impedimento da evolução tecnológica. E, portanto, nós temos que pensar qual é o papel dos reguladores e como é que envolvemos também os reguladores no desenvolvimento tecnológico. É o primeiro bloco económico que tem regulação concreta da inteligência artificial, ao contrário da China que não a quer e dos Estados Unidos que também têm muitas dúvidas, não é? E, portanto, volto a dizer, a regulação da inteligência artificial é importantíssima. Agora, não podemos ter o regulador de um lado, numa sala, e depois os engenheiros e os cientistas na outra sala e não falam. E, portanto, quando vamos para o terreno, eles dizem assim, no caso de sistemas aeronáuticos, olha, desculpa lá, mas a vossa tecnologia é impossível ser certificada. E um dos nossos pilares é a regulação, na AED. E porquê? Porque tudo o que voa tem que ser certificado. E, portanto, não podem dizer assim, olha, meus senhores, isto é complexo demais, não podemos certificar, ou a certificação só vai acontecer dentro de 20 anos. E, novamente, as empresas, dizem, vou investir para algo que pode não ser certificado e, portanto, não poderei colocar naquele equipamento. E, novamente, como agora mencionou o Arsénio, que é, os chineses podem ganhar um leverage, uma alavancagem diferente dos europeus, porque os europeus estão ali impedidos de progredir mais por questões regulatórias. Portanto, nesta equação toda que nós estávamos aqui a falar, a questão regulação é importantíssima e não pode ser esquecida. Também nesta onda de investimento e aumentar o investimento na defesa, isto também passa por desbloquear uma série de regulamentação ao nível de investimento direto em armamento e equipamento militar. Sim, um dos pontos que nós também primamos na AED é as empresas. Lá está, aquelas empresas que trabalham um pouco em defesa, e muitas delas só em ID. Se querem realmente trabalhar na área da atividade económica de defesa, quais são as regulamentações que têm que olhar? Ou seja, a regulação, Decreto-Lei 49 do Ministério da Defesa, que diz para os senhores trabalharem nestas áreas, no caso de produtos reais e que depois exportarem, tem que seguir este proforma, tem que seguir este processo. Inclusive envolve o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, como é que podemos exportar um bem de defesa. Há diretivas europeias também como é que se pode exportar um produto de defesa. Há muito formalismo, Há muito formalismo. Muitas vezes temos queixas dos nossos associados a dizer esse processo é demorado, tem que ser mais rápido, e é algo que nós temos falado com o Ministério da Defesa, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, como é que podemos agilizar o processo. Novamente, o formalismo pode criar perca de competitividade. E isto não devem ser queixas exclusivas de Portugal, isto deve ser ao nível de todos os países da União Europeia, imagino eu, não? Sim, há pouco o exemplo que eu dizia, o fulano ou mão, há países para os quais não pode exportar. Sim, exato. Portanto, diz, porque é que eu não posso exportar e o francês pode exportar? O que é que eu posso fazer diferente? Portanto, há aqui aquela questão de que... Há muitos problemas caseiros para resolver na Europa antes de, não é? Arsénio, eu acho que todos nós dizemos, sou português, não digo que sou europeu, não é? E isso é uma vantagem enorme do americano. O americano diz que é americano, não diz que é do estado do Colorado ou do Texas, não é? E falam todos a mesma língua e etc. Pois, eu acho que nós, a nível europeu, já conseguimos todos falar a mesma língua. Curiosamente, é o inglês. Exato. Acho que o problema é depois, naquelas decisões mais particulares, pensarmos no país e, novamente, soberania. A gente diz soberania nacional, não diz soberania europeia. Começa-se a falar agora, mas ainda não é. Portanto, é um desafio do nosso ex-primeiro-ministro, António Costa, como é que vamos pensar isto de um ponto de vista europeu. Deixa-me dizer uma coisa ou outra concreta. Se agora o José Neves quisesse montar uma empresa na área da defesa, seja para o que for. Exclusivamente? Exclusivamente na área da defesa, no limite até para produzir munições, uma coisa simples. Se chegar à banca privada nacional e disser eu tenho aqui uma proposta de negócio, eu preciso de fazer este investimento, quero que me ajudem a custear e portanto preciso deste dinheiro, o negócio tem um business plan que obviamente é óbvio e que permitirá o risco. Isto é possível? É complicado. A AST europeia fez um estudo sobre a percepção europeia dos mecanismos financeiros, mas também do público em geral, antes da guerra. Foi uma curiosidade, foi antes da guerra, foi em janeiro de 2020, sobre a percepção europeia e sobre a defesa. E a percepção das pessoas é, não queremos trabalhar em defesa, tudo o que é defesa é mau para a sociedade. Inclusive na banca, investir em defesa era algo que gerava anticorpos. Portanto, é mais complicado, ainda hoje, trabalhar, se disser que é um plano de negócios para a defesa, hoje é complicado do ponto de vista financeiro, não português, europeu. Portanto, é um dos desígnios que a AST europeia tem primado, exatamente como é que nós, através do Banco Europeu de Investimento,
colocamos que a defesa não é que está mais ou menos impedido de investimento nesta área da defesa. Sim, estava impedido e está neste momento a ser trabalhado exatamente como é que se pode investir, usando o Banco Europeu, o European Investment Bank, em defesa. Portanto, é um desafio novo. Novamente, volta um pouco ao que disse atrás. Se eu colocasse a palavra defesa numa proposta para a Comissão Europeia, no passado era eliminada, simplesmente. Portanto, estamos aqui tudo é muito disruptivo. O que quer dizer que o investimento é basicamente público, neste momento em Portugal. O investimento é basicamente público e dos privados, no sentido, se olharmos para o PRR, 50% do investimento é privado. Eu faço-lhe a pergunta de outra forma. Mesmo as empresas, as poucas que produzem ou que têm Trabalham iniciativas para a área militar, são produção subsidiada. Não. Ou seja, depende do que é entende subsidiada, não é? Ou seja, o Ministério da Defesa, quando compra, ou a Marinha, Com capitais públicos apoiados. A Marinha, quando compra equipamentos de comunicações, por exemplo, compra a uma empresa portuguesa, a EIT. E não é subsidiado, portanto a empresa está a investir, vende como se fosse um cliente normal. Neste caso o investimento, o cliente final é a defesa. Agora temos algum cofinanciamento na área do Fundo Europeu de Defesa, mas há algum cofinanciamento. As empresas portuguesas, nenhuma é 100% financiada e, portanto, tem que haver sempre que há um projeto novo, as empresas têm que criar um plano de negócios interno, a dizer onde é que eu mais à frente poderei vender isto. E a questão aqui do dual use é muito importante, ou seja, projetos de inteligência artificial na área de defesa podem ter casos noutras áreas. Quase que são obrigadas a ter essa dupla aplicação. Claramente. Eu acho que... Mas eu não vejo isso como um mal. Acho que Não, um bem não no sentido estou a dizer um potencial como uma coisa enorme, má. até porque nós, quando a AID promove as empresas no estrangeiro, mesmo que sejam em feiras de defesa, aparecem sempre outras pessoas que não são de defesa e que olham para o potencial daquele conhecimento. Aliás, a própria internet, não é? Começou a ser desenvolvida pela defesa e hoje em dia é muito mais tudo o resto menos defesa, embora seja um papel importante, não é? Portanto, a defesa tem sido muitas vezes, historicamente, um catalisador tecnológico que depois vai para outras áreas. E é muito importante essa visão de como é que eu invisto e poderei ter outros mercados além do mercado da defesa. Até porque, olhando para Portugal, como há pouco dizia, a contratação pública na área de defesa é tão lenta que muitas vezes as empresas têm que dizer, bem, se a contratação pública é lenta, como é que eu poderei ter um revenue antes da defesa? Porque se eu estiver só à espera da defesa, estou tramado. Posso fechar portas Mas só para percebermos, é Sim. tudo lento, ou seja, começa no licenciamento eventualmente para as atividades na defesa que será lento também, a contratação que será lento, ou seja, o processo todo ele é muito difícil. Arsénio, deixe-me dizer, eu não sei se a palavra é lento em tudo. O Ministério da Defesa é muito solícito quando as empresas pedem o acesso ao Decreto-Lei 49 para se certificarem na área de defesa. O próprio Gabinete Nacional de Segurança é hoje também rápido em credenciar as pessoas para trabalharem na área de defesa. Aquilo que nós chamamos de credenciação de defesa para as pessoas, de certa forma, olharem para a documentação secreta ou muito secreta. Esse processo até vai rápido. O que é que muitas vezes é lento? É o processo de contratação, porque é demorado no sentido que temos que criar um caderno de encargos, depois temos que lançar um concurso público, depois o fulano que perde coloca tudo em tribunal, como é que a gente desenvolve agora o processo novamente, e o desafio, olhando para o que é lento, é como é que conseguimos que tudo isto seja mais ágil. E volto a dizer, nas novas tecnologias nós não podemos pensar a 5 anos. É imperativo que seja mais ágil, sob pena de se perderem os negócios, não é? Agora, o que é importante? Nós temos estado a falar com os atores nacionais, seja o Ministério da Defesa, Gabinete Nacional de Segurança, a ANI, Ministério da Economia, Ministério da Defesa, todos nos têm vindo a receber. Tentamos falar com os ministros, dizer, meus senhores, todo o processo tem que ser mais ágil, porque sob pena de perdermos competitividade da indústria nacional. E estamos todos muito aware disso, e temos a medida 30, como há pouco mencionei, do Ministério da Economia, a olhar para a economia e defesa, também muito importante. O que eu queria dizer novamente, olhar para a defesa não como uma despesa, mas como um investimento. Postos de trabalho altamente qualificados. Que vem desta semana, que é perceber se há ou não falta de transparência nesta área, por uma questão simples. Ainda esta semana a Presidente do Tribunal de Contas, em entrevista à Renascença e ao público, dizia que, enfim, aludia até ao segredo de Estado nesta área para explicar alguma falta de transparência. Ela existe?
No caso das contratações que nós trabalhamos na AED, ou seja, estamos a falar de desenvolvimento de tecnologia, estamos a falar de procurement, não creio que exista. Existe muita coisa a fazer. Um ponto que eu aqui não mencionei, por exemplo, é que a contratação, muitas vezes em Portugal, como a contratação pública é lenta, as Forças Armadas têm tendência a ir para entidades NATO para fazerem contratação. Há uma que se chama NSPA. Um dos meus principais objetivos é minimizar o investimento em NSPA. E porquê? Porque quando olhamos para a NSPA, um ponto importante que eu queria frisar aqui Os hoje. contratos ficam lá fora. Mais do que isso, Sandra, a NSPA olha muitas vezes para o preço mais baixo. E eu pergunto muitas vezes, o que é o preço mais baixo? Se nós comprarmos uma caneta fora de Portugal, realmente vamos gastar dinheiro nessa caneta. Mas se nós produzimos a caneta em Portugal, o valor da caneta, o PVP pode ser, na realidade, em vez de ser 10, pode ser 12. Mas se criarmos postos de trabalho para produzir uma caneta evoluída tecnologicamente e que esses postos de trabalho depois possam dinamizar a economia, pagam impostos em Portugal e ainda podemos exportar esta caneta tecnologicamente evoluída, qual o valor económico disso? Por isso é que quando nós vamos à NSPA, a emissão da NSPA é dizer o preço mais baixo. Mas para a indústria de defesa, e peço desculpa, fugi um bocadinho à questão da transparência, porque eu acho que aqui, acho que hoje em dia, acho que olhando para há 20 anos atrás, acho que a transparência para mim não tem sido um problema. Para mim o problema é realmente comprarmos melhor, olharmos para o valor económico do bem e de certa forma promovemos ao máximo o desenvolvimento da indústria portuguesa neste setor. Voltamos ao início, falta a tal estratégia integrada de defesa a nível europeu. Sim, que está a ser trabalhada. Portanto, um dos grandes desígnios do novo diretor-geral da DGDF é exatamente criar uma estratégia europeia de defesa, que é complicada porque são vários Estados-membros, mais Inglaterra. Interna. Eu acho que não podemos pôr o Reino Unido fora desta equação. Pois. É um parceiro importantíssimo na defesa. Uma pergunta que faltou ainda e é importante é a percentagem de capital estrangeiro envolvido nesta indústria em Portugal. Ou seja, nós temos empresas de DNA puramente português, Critical Software, por exemplo, e temos empresas estrangeiras que investem em Portugal e que são bem recebidas, e temos excelentes casos. Por exemplo, temos o grupo Talos, que veio para Portugal através de um vulgo projeto de offsets ainda na década de 90, creio eu, e que hoje em dia tem em Portugal um centro na área marítima, portanto tem manutenção de navios realizado em Portugal, e tem um centro que exporta para todo o mundo o Air Traffic Management, portanto, centro de controle de tráfego aéreo. Portanto, excelente exemplo de investimento estrangeiro em Portugal. Temos outras empresas que estão a vir para Portugal porque vê em Portugal uma elevada capacidade de mão de obra altamente qualificada. E, novamente, quando olham para Portugal como uma mão de obra altamente qualificada, nós tivemos essa opinião do presidente da Airbus, Guilherme Ferri, quando visitou Portugal em 2022. Ele disse: eu olho para Portugal não só pelos salários mais baixos, olho para Portugal como um conjunto de fatores. Proximidade, cultura, conhecimento, qualificação, a formação dos vossos próprios centros de investigação e desenvolvimento, mas também dos vossos próprios centros de formação. Um ponto muito importante. A Embraer, quando veio para Portugal em 2012, portanto há 13 anos atrás, criou-se no IFP a capacidade de formar pessoas no segmento aeronáutico. Ou seja, as pessoas para ir trabalhar numa fábrica nesse setor têm que ter uma certificação para trabalhar nesse setor. O IFP criou essa capacidade nacional. Outras fábricas, e uma vez tive numa conferência essa opinião, havia uma fábrica, e existe uma fábrica ao lado do que é hoje em dia a Air Nova em Évora, que é a Mecacrom. E o CEO disse assim: olha, eu vou para Portugal, não foi por causa da Embraer, porque eu nem forneço a Embraer. Foi porque havia no IFP a capacidade de formar pessoas para trabalharem na minha fábrica. Isso foi um game changer. Logisticamente dava jeito. O nosso sweet spot de atração de investimento estrangeiro em Portugal é recursos humanos qualificados, a proximidade, a cultura, a capacidade do próprio Estado, estratégia nacional na área da aeronáutica a longo prazo criamos capacidade do IFP de formar pessoas nessa área, e depois os salários. Claro, os salários também, o valor de salário é interessante, mas não é só o valor salarial, senão provavelmente teriam países ainda com um salário mais baixo do que Portugal. Mas o peso deste capital estrangeiro é importante? É importante e tem sido dinamizador, ou seja, nós temos empresas que investem em Portugal no setor espacial, como referi, por exemplo, a Embraer tem uma cota hoje em dia significativa na OGMA, temos empresas como a Indra, como a GMV, outras empresas que investiram em Portugal, é significativa até porque tem sido tração para outros atores portugueses também trabalharem no setor de defesa. Exatamente. Portanto, o grande desafio muitas vezes nós da AED é: vamos atrair um novo ator estrangeiro,
vamos dizer eu, olha, não contrato toda a gente, envolva a nossa cadeia de fornecimento, e esse é algo que nós temos falado com a SEP, como é que o vosso KPI não é só a contratação de pessoas de emprego qualificado em Portugal, mas como é que envolvem a cadeia de fornecimento portuguesa. Ou seja, não vamos todos estar aqui a competir pelo salário das pessoas, como é que fazemos harmonia na nossa cadeia de fornecimento. Mas é importante, eu acho que as empresas temos grandes investimentos em Portugal de atores estrangeiros, porque olham para Portugal como um sítio onde podem investir. Estamos quase a chegar ao fim. Sandra, deixa-me dizer isto. Todas as aeronaves produzidas no mundo hoje, todas, de Boeing, Embraer e Airbus, têm algo produzido em Portugal, seja estrutura, seja sistemas, seja um parafuso que segura o motor à estrutura da aeronave. É incrível e as pessoas não sabem. Realmente não sabem, eu não sabia. Antes de terminarmos, queria só perceber como é que funciona este cluster da AED. Está todo localizado no mesmo sítio, as empresas estão espalhadas pelo país. Queria que nos explicasse um bocadinho como é que isto funciona. Excelente. E quais são as vantagens? Isso, exatamente. É assim, como referi no início, fomos criados em 2016 e a AED surge porquê? Porque haviam 3 entidades diferentes, segregadas. Uma da aeronáutica, PEMAS, uma de espaço, para o espaço e uma de defesa da Danotec. Mas na realidade, grande parte das empresas estavam nas 3 associações. As pessoas iam às mesmas reuniões que eram separadas. E tivemos aquela brilhante ideia, que fazia todo sentido, que é pena não ter vindo mais cedo, que é vamos juntar os 3. Ganhamos uma foz muito mais forte, ou seja, em vez de sermos 1000 postos de trabalho, somos 20.000 postos de trabalho. E, portanto, quando falamos com atores institucionais, somos, entre aspas, mais respeitados no sentido bem. Esse número é exatamente o que existe. Ou seja, estamos a falar destas 3 áreas a envolverem pelo menos 20.000 postos de trabalho, 1,5% do PIB. Portanto, é significativo. É quase uma auto-Europa. É significativo. Agora, se formos todos fragmentados, tal como a nível europeu, significamos pouco. Depois, tínhamos aqui uma missão que era realmente colocar as empresas a trabalhar entre si. Como mencionei, os projetos de aeronáutica, espaço ou defesa são projetos de grandes dimensões, de milhões de euros. Quando temos tipicamente um tecido industrial de pequenas e médias empresas, essas empresas não conseguiram em jogo para esses grandes investimentos. Portanto, como é que nós colocamos empresas que muitas vezes competem a trabalhar em conjunto, não é? Para um fim comum. Desenvolvimento de um drone, desenvolvimento de uma aeronave, como é que elas trabalham. E é um desafio do cluster colocá-las a trabalhar em conjunto, não é fácil. Muitas vezes há grandes discussões porque todos querem liderar ou todos querem fazer grande parte do trabalho. Portanto, essa harmonia é importantíssima. Por isso criámos um plano estratégico a longo prazo com 4 pilares. Regulamentação. Tudo o que tem que ser feito aqui tem que ser regulamentado. Como é que nessa regulamentação também atraímos o investimento para que o investidor diga, ok, isto pode ser certificado e mais à frente pode voar ou pode ser colocado nas Forças Armadas. Comercializado, tem retorno. Pessoas e competências. Como é que nós desenvolvemos competências nesse setor? Quando eu terminei o curso, havia 2 cursos de aeronáutica espacial. Agora há mais. Agora há 5. Na altura eram formados no meu curso de aeroespacial 30 pessoas, agora são mais de 200. É ótimo. Mas o nosso tecido até vai buscar pessoas de engenharia informática, física, mecânica, matemática aplicada, um rol bastante vasto, não é? Portanto, somos bastante aí magnânimos em buscar pessoas aos outros setores, até porque esse melting pot é muito importante. Mas pessoas e competência é muito importante para, no secundário, os pais já saberem que existem estas indústrias em Portugal. No secundário, os pais também perceberem, não precisa de ser engenheiro. Uma pessoa que trabalha no chão de fábrica pode ganhar ainda mais do que o engenheiro, porque é altamente especializado neste setor. Outros pilares é inovação e criação de valor, ou seja, como é que criamos projetos de inovação que podem, mais à frente, desenvolver num produto. E o primeiro projeto que nós tivemos aí foi na área da aeronáutica, com o Airbus, desenvolvimento de uma nova estrutura de um cockpit de uma aeronave. Um desafio enorme. Colocámos 12 empresas nacionais a trabalhar juntos com a Airbus. Por último, mercados e oportunidades. O que fazemos, como é que o colocamos lá fora? E estamos a falar sempre em mercado global. Portanto, um dos grandes objetivos de nós é como é que projetamos, e meu em particular, como é que projeto Portugal para fora. Como é que consigo que Portugal leve os seus produtos, porque vamos lá ver, se chegarmos na Arábia Saudita, eles não reconhecem Portugal como hoje há um pouco, mas há 5 anos não reconheciam Portugal como um polo de inovação. Vamos ao Dubai, Portugal como um polo de inovação. Em 2023, estava no show aéreo do Dubai, houve uma empresa portuguesa de drones, ganhou um prémio de $1 milhão de dólares pela inovação que estava a fazer no segmento dos drones. $1 milhão. Em Portugal era impensável. Só para dizer que como projetamos e como é que endereçamos os mercados lá fora é muito importante. E qual é um grande objetivo, e porque é que a ideia é importante, respondendo à sua questão. Uma SME portuguesa
não consegue ir a um show, a um certame Uma internacional. pequena e média empresa. Exato, peço desculpa, uma pequena e média empresa não consegue ir a um certame onde se pagam milhares de milhões de euros muitas vezes para ter um stand. E, portanto, um dos principais objetivos da AID é conseguir que termos stands nos grandes certames internacionais, Dar seja visibilidade. no Farnborough, Le Bourget, portanto, dar visibilidade das empresas lá fora, que não conseguiria no início. Tínhamos a OGM, que só o capital, como uma empresa de grande dimensão, e depois tínhamos um pequeno stand português. Hoje em dia temos um grande stand português em que vamos 20, 30 empresas portuguesas. No início, as empresas portuguesas faziam reuniões nos outros stands e hoje em dia fazem no nosso stand. Aliás, um dos principais objetivos que eu tenho é temos de ter sempre 2 salas de reuniões para que as reuniões não aconteçam fora do nosso stand, mas que aconteçam no nosso stand. Trazemos as pessoas. E depois, o mais interessante é as pessoas hoje em dia, quando passam no stand português, veem aeronaves, veem drones, veem algo. Há 10 anos atrás não viam. Vem produção nacional. Há 10 anos atrás viam um PowerPoint e hoje em dia vem produção nacional. E isso abre os olhos. Já chegou ao caso de eu chegar ao stand, eram 9 da manhã e ter um conjunto de americanos à minha espera. Porque, olha, que nós queremos saber mais o que é que vocês estão a fazer neste tipo de desenvolvimento. Portanto, é muito importante a ideia nessa alavancagem de as pequenas e médias empresas irem num conjunto mais alargado e terem a capacidade de estar em vários pontos do mundo. Eu vou dizer, na próxima semana temos 18 empresas a irem ao Canadá. Nós, com a ANI, trabalhámos numa call, portanto, uma chamada É a Agência Nacional de Inovação. Trabalhámos com a ANI no desenvolvimento e com o Compete, desenvolvimento de uma chamada entre Portugal e o Canadá nas áreas de aeronáutica, espaço e defesa. Está-se a concretizar agora. As empresas vão ao Canadá, conhecer parceiros do Canadá para trabalharem, depois terem um financiamento na área de investigação e desenvolvimento para projetos de ID nestas áreas, com o fim de, mais à frente, qual é o produto que vamos desenvolver. Porque os custos vão ser financiadas a 50%. Portanto, qualquer empresa vai ter que ter um plano de negócios. Só para dizer, 18 empresas na próxima semana vão para o Canadá conhecer parceiros internacionais do Canadá, que algumas já os conhecem, outras não. Vamos fazer essa conversação para realmente criarem produto de valor acrescentado, não só entre entidades portuguesas, mas entre entidades portuguesas e do Canadá. Muito importante. E é por isso é que eu e os meus colegas do Conselho de Administração, que não somos remunerados para trabalhar na AID, de passagem, empenhamos tanto, porque temos aqui um objetivo muito comum, que é como é que nós trabalhamos para o país. Muito bem, estamos mesmo a terminar. Na expectativa de conhecer melhor os nossos convidados, pedimos sempre que escolham um tema musical que de alguma forma lhes tenha marcado a vida. Quer revelar-nos e explicar-nos a sua escolha? Sim, senhora, os Ténis Bar por ti. Aliás, porque é que nós, é muito curioso, agora mencionei, eu e os meus colegas do Conselho de Administração trabalhamos por ti, que é o país, muitas vezes com um grande empenho pessoal que vai para além do nosso trabalho, todos nós trabalhamos em empresas, em institutos, e eu escolhi esta música para já porque é em português, e eu acho que é muito importante nós sublinharmos a importância da música portuguesa mundo fora. Depois, por sendo uma pessoa de Cascais, tenho trabalhado em rádios de Cascais, é uma banda de Cascais, que menciona ao longo dessa canção algumas das questões que eu fazia em Cascais, nomeadamente ir à praia do Urbano e conseguir surfar nu há 20 anos, que hoje em dia é muito mais complicado, não é? A geração Instagram vai à praia do Urbano, que antes era algo remoto. E tudo à volta de, eu vou-lhe dizer, Cristiano e Sandra, se eu estou no carro cansado, mal disposto, porque nem sempre um dia nos corre bem, não é? Tudo é muito interessante, mas nem sempre nos corre bem. O Por Ti é a música que eu coloco. Por Ti, dos Ténis Bar. Exatamente. Fica a escolha musical de José Neves, presidente do Conselho de Administração do Cluster Português de Aeronáutica, Espaço e Defesa, convidado deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. O programa contou com o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Marta Michão. Boa semana. Até para a semana. Muito obrigado.